A nossa fé não é baseada naquilo que nós vemos, e sim naquilo que nós cremos. A idolatria começa quando nós almejamos aquilo que nós deveríamos simplesmente crer. Somos algo completamente visual e esquecemos que Deus é Espírito, que habita em nossos corações, que rege as nossas vidas, que governa o nosso ser. Convido vocês a meditarem nas Sagradas Escrituras, a lerem com o máximo de atenção possível, para que possam viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, hoje e eternamente. Bom dia a todos. Vamos para mais uma meditação nas Sagradas Escrituras. Espero que você esteja bem. Espero que você já tenha feito sua oração matinal, lido o conteúdo do qual foi enviado, para que vocês possam obter cada vez mais fundamentos acerca da nossa fé. A nossa fé, que como eu acabei de dizer, tem sido cada vez mais deturpada, homens querendo se tornar preponderantes, imagens que tentam representar o divino, do qual seria totalmente impossível. Como Deus poderia ser representado através de meros traços ou de uma simples imagem? Nós queremos isso por conta do nosso coração falho. Sempre foi assim, o ser humano sempre fez isso. Que nós não sejamos esse. Que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio de nossas vidas, que Ele nos ilumine para que possamos crer da maneira como foi estabelecido na sua soberana palavra. Vamos então ao que diz o parágrafo de número 4 da Confissão Helvética, essa confissão que é de 1566. Parágrafo 4 não, artigo 4. Agora trata dos ídolos ou imagens de Deus, de Cristo e dos santos. Algo que é completamente atual. Completamente atual. Imagina que lá em 1562 eles já estavam combatendo isso e nós não somos diferentes, continuamos a combater as mesmas lutas do passado, são as lutas de hoje, mas a certeza de que essa luta já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Deus soberanamente há de agir em nossos corações, em transformar, em purificar o coração daqueles que Ele amou desde antes da fundação do mundo. Que nós possamos ter essas firmes convicções para que também não sejamos apenas ativistas tentando colocar uma correção no mundo, sabendo que o Espírito é o que corrige aqueles que estão em rebeldia. Espero que vocês já tenham lido, espero que vocês já tenham aberto. Vamos ao que diz o primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo aponta da seguinte forma: imagens de Deus. Visto que Deus, como Espírito, é, em essência, invisível e imenso, não pode certamente ser expresso por qualquer arte ou imagem. Por essa razão, não tememos afirmar com a Escritura que imagens de Deus não passam de mentiras. Assim, rejeitamos não somente ídolos dos gentios, mas também as imagens dos cristãos. Bem contundente esse primeiro parágrafo, né? Pensa que Bullinger, ele retrata aqui uma verdade, que Deus é espírito. Ele não pode ser representado fisicamente de forma alguma. Criar uma imagem de Deus é impossível, não tem o menor cabimento, nós não conseguiríamos. E se torna até ofensivo, porque isso reduz o eterno ao material, ao completamente materializado, o que destrói toda a sua essência em espírito. Formamos características que mais se assemelham a caricaturas de Deus, que nós possamos ter reverência para com o Senhor e compreendermos aquilo que Ele estabeleceu. Nós vemos que através da lei de Moisés, isso daí vai estar já repugnado. Nos 10 mandamentos, vocês vão poder ter esse apontamento. Todo mundo que possui uma Bíblia tem esse mandamento ali descrito de maneira muito clara, onde não devemos fazer imagens
de escultura, né? Então pense muito bem a respeito disso. Isso daí está em Êxodo capítulo 20, no verso 4 e 5. Leia e você verá e contemplará com seus próprios olhos. A essência espiritual sempre vai tornar qualquer representação artística uma mentira teológica. Então, não façam isso. Se você tiver alguma imagem, reflita acerca disso. Observe que Deus não é representado, Cristo não pode ser representado como um loiro de olhos azuis, com a sua pele tratada, com seu cabelo sedoso. Embora possamos imaginar, nós não poderemos retratar e seria impossível. Pense que é mencionado na Bíblia que ele não tinha nenhuma formosura que nos atraísse, nenhuma beleza que nos atraísse. Nós criamos uma imagem que representa aquilo que nós almejamos e não aquilo que ele é de fato. Tomem muito cuidado quanto a essas questões. Qualquer tipo de imagem deve ser completamente repugnada. Vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo que diz: imagem de Cristo. Embora Cristo tenha assumido a natureza humana, não a assumiu para fornecer modelo a escultores e pintores. Afirmou que não veio revogar a lei ou os profetas, conforme Mateus 5, verso 17. E as imagens são proibidas pela lei e pelos profetas, conforme Deuteronômio 4, verso 15 e Isaías 44, 9. Afirmou que sua presença corporal não seria de proveito para a igreja, e prometeu que estaria junto de nós para sempre pelo seu Espírito, conforme João 16, verso 7. Quem, pois, haveria de crer que uma sombra ou semelhança de seu corpo traria qualquer benefício para as almas piedosas? Segundo Coríntios capítulo 5, verso 5. Se ele vive em nós e pelo seu Espírito, somos já templos de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Mas que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Nós vemos mais uma vez a condenação de imagens, porque elas nunca serão neutras. Elas sempre incutirão na mente de vocês pensamentos e imagens que foram previamente programadas por um coração caído, um coração corrompido, onde ele deveria apenas crer, ele visa dar vazão aos seus sentidos, querendo ver aquilo que é presença meramente espiritual. O corpo, nosso corpo humano, ele foi completamente tomado pelo pecado. Nossas faculdades físicas e mentais. Não há bem em nós. Nós não poderemos reivindicar algum bem que emana de nós. Tudo que flui de nós, que é bom, flui de Deus. Essa presença espiritual que emana de nosso ser, não por causa das nossas qualidades, mas sim por conta da misericórdia de Deus. Então que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Este é a verdadeira adoração. Nossos olhos devem se sustentar com as palavras que emanam das Sagradas Escrituras. Ainda que a gente possa imaginar, nós jamais poderemos reconstruir a sua grandeza e a sua majestade, do qual é descrita nas Sagradas Escrituras. Leiam as Sagradas Escrituras, não busquem imagens visuais ilustrativas que tentem retratar Deus, de maneira que isso pode incorrer em milhares de superstições, atrelando aos deuses pagãos que foram adorados lá no passado, nas Sagradas Escrituras, que continuaram ao longo da história da igreja, do qual muitos homens de Deus repudiaram e lutaram para que as Sagradas Escrituras ainda fosse preponderante. Então, leia com bastante atenção esses apontamentos e talvez você chegue à conclusão do qual as Sagradas Escrituras dizem. Não, não chegará à conclusão meramente pelo seu conhecimento, mas sim por iluminação do Espírito, do qual revelará toda a verdade. Não se esqueça, então, que a idolatria não começa nos olhos, mas sempre no coração que quer ver o que deveria apenas crer. Imagens de santos, olha como diz este outro parágrafo.
Aqui diz: e desde que os espíritos bem-aventurados e os santos dos céus, quando viviam aqui na terra, rejeitaram qualquer culto a si mesmos, conforme Atos 3, verso 12, 14, 11 e Apocalipse 14, verso 7, 22, verso 9, e condenaram as imagens. Poderá alguém achar plausível que os santos e anjos celestiais se agradem com suas imagens, diante das quais os homens se ajoelham e descobrem as cabeças e dispensam as outras honras? Aqui nós vemos essa, essa questão completamente bíblica de como já era repudiado biblicamente e o homem continua a fazer isso. Nós vemos constantemente milhares de adorações a santos, não só santos personificados por imagens, mas hoje nós vemos também adoração a pessoas que deveriam apenas servirem como instrutores e pessoas que são adoradas. Vemos essas imagens serem completamente objetos de adoração, como se eles fossem seres especiais, sabendo que o único que deve brilhar na igreja não são os homens, não são os ministros, não são, não são pessoas, somente Cristo deve ser o centro da nossa adoração. Que nós possamos crer nessa, nessa revelação que está nas Sagradas Escrituras de maneira muito clara. Leiam esses versos, meditem nas Sagradas Escrituras. Cristo sempre vai ser pintado no nosso coração mediante a pregação e pelos sacramentos, não em quadros, não em escrituras. Essas imagens muito nos afastarão do que é Deus. Temam ao Senhor. A fé jamais vai precisar de retrato de Cristo, porque o Espírito já gravou sua mensagem e a imagem no coração daqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo. Continua dizendo: para instruir os homens na religião e relembrá-los das coisas divinas e da sua salvação, o Senhor ordenou que se pregasse o Evangelho, conforme Marcos 16:15, e não que se pintasse quadros para ensinar os leigos. Instituiu também os sacramentos, mas em nenhum lugar estabeleceu imagens. Observe o que as Sagradas Escrituras dizem, se curve diante das Sagradas Escrituras, adore a Deus conforme Ele estabeleceu e não conforme nosso coração corrompido insiste em adorar. O outro ponto, o quarto ponto que diz aqui é sobre a escritura dos leigos, tá? A escritura dos leigos menciona: demais, para onde quer que voltamos os olhos, vemos as criaturas de Deus, vivas e verdadeiras ao nosso olhar, as quais, se bem examinadas como convém, causam ao observador uma impressão muito mais viva do que todas as imagens ou pinturas vãs, imóveis, frágeis e feitas pelos homens, das quais, com razão disse o profeta, tem olhos e não veem, conforme o Salmo de número 115. Nós vemos aqui, ó, demais para onde quer que volvamos os olhos. Volvamos, não é muito comum utilizarmos essa palavra, né? Está aonde nossos olhos olham de fato, para onde voltamos nossos olhos, nós podemos contemplar todas as maravilhas de Deus, que elas são vivas, e isso deveria nos gerar já essa referência para o nosso Criador. Ela é muito mais viva com qualquer arte humana que tente representar o divino. Pense que eles não eram contra a arte, eles não eram contra nada que pudesse representar coisas naturais, mas elas não deveriam tomar preponderância sobre as questões espirituais. Essas imagens, por vezes, mais afastariam o homem do que fariam com que eles tornassem e tivessem reverência para com Deus. Essas imagens foram repugnadas durante um grande período da história, ou melhor, durante toda a história da igreja. Vocês vão ver no próximo parágrafo que todas essas rejeições passaram pelos pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Eram homens percussores da fé que estavam ali vivendo aquele tempo e lutaram pela fé que emanava das Sagradas Escrituras, do qual defenderam
com unhas e dentes, até mesmo com as suas próprias vidas, a, a verdade que emanava das Sagradas Escrituras. Lembre-se, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, e ele é Cristo Jesus. Os santos não são mediadores, eles são apenas exemplos que apontam para Cristo. Honrar os santos deve ser imitar a sua fidelidade e não orar a eles. Então, não tome como isso. Aquelas pessoas que viveram no passado, eles podem representar sim pessoas que foram santas, mas as suas imagens não devem ser objeto de adoração, de, de pedidos. Eles são apenas seres que viveram de maneira que deve ser apontado para nós, assim, no sentido de que devemos copiar a maneira como eles viveram, sim, porque os exemplos devem ser seguidos, mas somente isso. Qualquer coisa além disso se torna uma mera idolatria e Deus repugna toda idolatria a qualquer outro ser a não ser a Deus. Aqui nós vamos ver no último parágrafo a questão já de 3 nomes que são percussores e levaram com muita honra o nome de Cristo. Lactâncio, Epifânio e Jerônimo. Observe, completamente diferente citar esses homens do que termos sobre ele uma adoração nossa. Lactâncio, Epifânio, Jerônimo, eles devem ser adorados pelos que eles fizeram. Não, nós mencionamos como exemplos homens que lutaram e viveram de maneira do qual o nome do Senhor foi glorificado, tal qual Martinho Lutero, Agostinho de Hipona, essa série de homens que viveram ali no passado e seus exemplos ficaram também perpetuados de maneira que possa apontar para a glória de Cristo e não para a exaltação de homens. Quando nós os mencionamos meramente como que pessoas que representaram ali uma verdade, batalharam por uma verdade, mas não os idolatrando ou imaginando que eles se tornam novos intermediadores. Tudo aquilo que eles apontam para Cristo deve também ser apontado, porque toda honra e glória deve sempre ser dado a Deus. Olha o que diz. Por isso aprovamos a opinião de Lactânio, escritor antigo, que diz: indubitavelmente nenhuma religião existe onde há uma imagem. Afirmamos também que o bem-aventurado bispo Epifânio prometeu bem quanto ao encontrar às portas de uma igreja um véu no qual estava pintado uma figura que dizia ser Cristo ou de algum santo. Rasgou e arrancou dali, por ver contra a autoridade da Escritura, a figura de um homem afixada na Igreja de Cristo. Por isso ele ordenou que dali por diante tais véus que eram contrários à nossa religião não fossem afixados da Igreja de Cristo, mas antes fossem removidos essas coisas duvidosas, indignas da Igreja de Cristo e dos fiéis. Além disso, aprovamos essa afirmação de Santo Agostinho sobre a verdadeira religião. Não seja a nossa religião um culto de obras humanas. Os próprios artistas que as fazem são melhores do que elas. No entanto, não devemos adorá-los. Aqui está De Vera Religione, no capítulo 4, verso 8, uma grande obra de Agostinho. Olha que interessante. Esses homens, eles viveram ali no século IV. O que demonstra isso? Que esse repúdio com as imagens não se trata de algo que foi estabelecido por homens, mas eles já estavam reivindicando aquilo que as Sagradas Escrituras apontavam. E ao longo do, ao longo do tempo, isso foi perdido, mas sempre existiram remanescentes que ali ainda lutavam pela adoração verdadeira. Com o advindo da Reforma Protestante, isso se tornou mais latente, mais preponderante. Começaram ali a reivindicar todas essas questões que emanavam das Sagradas Escrituras. Então as pessoas não poderão falar que ao longo da história da igreja isso daí foi permitido, porque sempre existiram homens que reivindicaram o que dizia as Sagradas Escrituras. O que é permitido num culto a Deus não se trata do que o homem quer colocar, e sim daquilo que Deus estabeleceu que deve ser
ser feito. A nossa adoração é uma adoração em espírito, um culto simples, um culto racional, um culto que visa única e exclusivamente a glória de Deus. Por isso que não há margens para que tenhamos ali no momento de culto nada a não ser Cristo crucificado, glorificado por intermédio do que suas sagradas escrituras dizem, de maneira que essas palavras possam esculpir no coração das pessoas a verdadeira fé, não através de imagens, de, de questões sensoriais, e sim por intermédio do Santo Espírito, que penetra o mais duro dos corações. O Edu perguntou, e hoje temos homens assim? Tem algum exemplo? Nós temos uma série de exemplos, mas os exemplos, é, eles passam porque são homens que escreveram grandes obras também, que retratam o que as Sagradas Escrituras dizem. Então, isso é meramente relevante, embora nós possamos usar como referenciais de buscarem a Deus, de clamarem ao Senhor, de terem as suas vidas marcadas por condutas que glorificavam o nome de Deus, mas quanto mais nomes nós vamos colocando, inevitavelmente, nós vamos construindo imagens de nosso ser. Nós devemos olhá-los, claro que mencioná-los, mas eu não fico olhando muito por essa questão, porque olha aí, tem um monte de livros aqui de um monte de autores do quais eles retrataram e trouxeram muitas questões que são completamente pertinentes. No entanto, a simples leitura das Sagradas Escrituras serão mais do que suficiente para nos apontar para a fé verdadeira. Todo esse arcabouço de ideias que foi deixado por homens sempre poderão ser apenas ideias se não apontam para as Sagradas Escrituras. Leiam as Sagradas Escrituras. Claro que existem homens que vão apontar verdades, conforme foi mencionado aqui, mas tomem muito cuidado com isso também, porque nós podemos cair em idolatria também de homens, ainda que inconscientemente. Olhando, oh, mas olha o que tal pessoa fez, o que A fez, o que B fez. A questão é o que Cristo fez na cruz do Calvário, que é o que verdadeiramente nos libertou para, para a eternidade. Somente Cristo deve ser dado toda a glória. Nós vemos aqui Paulo, Pedro, esses homens que também foram homens de Deus, mas tudo que Paulo viveu, ele viveu porque foi conduzido pelo Espírito. Tudo que Pedro viveu, ele viveu porque foi conduzido pelo Espírito. Da mesma forma que todos os outros que vivem conduzidos por Deus para que aponte para Deus. Então que a gente possa morrer e ser esquecido e Cristo lembrado e eternizado. Essa deve ser o nosso pensamento. Grandes homens de Deus também pensaram dessa forma, tá? O próprio Calvino, do qual é um grande também percursor da fé protestante, ele desejou ser enterrado de lugar que ninguém sabe o lugar, para que não houvesse qualquer tipo de idolatria. O que nós hoje chamamos de calvinismo, ele talvez estaria se revirando no seu túmulo, gritando aos quatro cantos que estão cometendo idolatria. Então, que nós possamos ter muito cuidado quanto a isso, que possamos olhar para as Sagradas Escrituras e ver o que elas dizem. Tudo aquilo que elas dizem é verdade, nós somos completa mentira, que nós possamos buscar o sentido dessas palavras, o que não poderá também ser conhecido meramente por uma intelectualidade, mas por essa iluminação espiritual, do qual procede única e exclusivamente do Espírito Santo. Então, prestem muita atenção quanto a isso. Perfeito? Vamos para os nossos 4 capítulos de hoje. Espero que vocês tenham entendido essa questão que é também preponderante e completamente atual. Embora escrita em 1562, hoje ainda ela se faz necessário ser lembrada. Se vocês depois quiserem procurar acerca de Lactância, Epifânio e Jerônimo, vocês encontrarão verdadeiros tratados, obras que retratarão de maneira muito bela tudo aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Leiam esses pais da igreja e vocês verificarão o que a história traz como legado, do qual elas estão retratando o que as Sagradas Escrituras dizem. Agora vamos para os nossos
quatro capítulos de hoje. Os quatro capítulos de hoje, terminando Jonas. Vocês leram Jonas, os três capítulos? É impressionante, é impactante, é muito maravilhoso a história de Jonas. E aqui, terminando, depois de Jonas, depois de Jonas ter pregado, Deus ter o conduzido a proclamar, de ter feito com que aquela palavra penetrasse aqueles corações, você vai ver uma cidade transformada, uma cidade convertida, embora mencionada aqui no capítulo 4, 120 mil pessoas. Eles acreditam que se tratavam de 600 mil pessoas, porque estavam mencionando aqui pessoas que não tinham conhecimento, como se fossem crianças. É maravilhoso também ter acesso a essas informações, porque se formos olhar literalmente, talvez não chegaríamos a essa conclusão. Por isso que buscar recursos que apontam para essa realidade é importante. Da mesma forma que muitas vezes eu mencionei algumas questões históricas, por exemplo, de Flávio Josefo, que era um historiador judeu, que tem um livro História do Hebreus, cadê? Aqui. É um livro. Eu vou pegar, calma aí. Onde eu? Aqui, ó. Aqui. A história dos Hebreus. De Abraão à queda de Jerusalém. Daí, ele retrata milhares de coisas. Ele vai falar sobre Cristo, ele traz apontamentos históricos, ele vai trazer informações quanto ao templo, como que era o templo, o que retratava no templo. Nós estamos ali em João capítulo 14, onde, onde começa a retratar acerca da videira e o templo. O templo de Jerusalém, ele tinha videiras que estavam esculpidas na sua entrada com cachos de uva que eram de ouro. Então, imagina que depois Jesus caminhando para o Getsemane, as tochas iluminavam aquilo e reluziam como se fossem muito chamativos. Então, daí ele fala de maneira muito clara, mas por intermédio de parábola, que ele era a videira verdadeira, porque daí aponta para tudo aquilo que foi dito nas Sagradas Escrituras como o povo de Deus sendo a sua videira. É muito belo e depois retratando. Então vale muito a pena também buscar outros recursos, enxergar por intermédio do que aconteceu na história. Nós temos alguns anos de história e é importante não se perder quanto a isso, porque a nossa fé se trata de uma fé de 2.000 anos. 2.000 anos que Cristo veio e deixou muito claro aquilo que nós deveríamos crer. Nós não podemos nos apegar a 100 anos de história conforme tem acontecido no nosso país. O legado não é, não são de homens, mas sim de Cristo, do que Cristo fez. E aqueles homens que estavam ali temporalmente vivendo de maneira que a Escritura fosse completa e pudesse iluminar os nossos caminhos enquanto tivéssemos vida. Então, enquanto houver vida, haverá as Sagradas Escrituras apontando o caminho correto. Voltando para Jonas, eu vou terminar de ler esse quarto capítulo porque ele traz algumas coisas bem interessantes. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor antes de eu sair de casa. Então orou ao Senhor: Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto para voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Olha que interessante, você no começo não enxerga a razão dele ir contrário à vontade de Deus. Você simplesmente tem ele indo para Tarsis.
Você sabia que ele estava fugindo do Senhor. E aqui no final do capítulo, no final do livro, nós vamos ver a oração do qual ele faz ao Senhor. Ele olhava e sabia que Deus era um Deus misericordioso, que ele pregando, talvez aquelas pessoas se converteriam. E isso não agradava a ele. Olha que loucura! Muito semelhante a nós, muito semelhante a nós. Talvez muitos de nós não queremos pregar a determinadas pessoas porque julgamos que elas não são dignas do céu. Esse é o ser humano corrompido, morto em seus delitos e pecados. Mas Deus há de nos capacitar a pregar o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que ouça a palavra de Deus seja regenerado e transformado. Não pela capacidade que nós temos de juntar palavras, mas pela capacidade do Espírito de levar essas palavras até o coração. Por isso que nós vemos pessoas que mal conseguem pronunciar palavras corretas, proclamar o Evangelho e vemos joelhos se dobrarem, porque não se trata de uma obra humana, mas de uma obra sobrenatural e divina. Então, não olhe para suas capacidades, olhe para aquele que te chamou, que você possa proclamar o Evangelho sabendo que quem converte os corações é o Espírito Santo. Galego, eu tenho muito pouco, quase nada de conhecimento. Não é sobre o que você tem, mas sobre o que essa palavra diz. Apenas proclamo que o homem estava morto em seus delitos e pecados, que existe esperança de salvação por intermédio de Deus que invadiu a esfera humana por intermédio da representação de seu Filho Cristo Jesus, Deus encarnado, e ele veio morrer pelos pecadores, do quais nós somos os piores. Isso é pregar o Evangelho, isso é proclamar as boas novas, e deixe que o Espírito fará o resto. A Mari colocou aqui, cantei muito na escola bíblica. Jonas quis fugir de Deus, ele não quis obedecer. Deus mandou uma baleia para Jonas comer. Dentro da baleia ele fez a Deus uma oração. Deus ouviu, perdoou e deu a ele. Eu não devo ter cantado, mas eu não cantei, né? Eu sou um caramelinho, né? Chamado de última hora, alcançado aos 33 anos, 10 anos atrás. Muitas coisas eu não sei, tanto que muitos louvores eu não sei, mesmo porque eu não escuto muito também. Eu tenho mais o hábito de ler. Muitos louvores eu não sei, algumas vezes assim, nós vamos em determinados lugares, nós não sabemos os hinos, essas coisas, mas graças a Deus também tem a representação hoje em telão que possa apontar as letras. Não sei se vocês já viram, até é pertinente contar. Algumas igrejas tradicionais, eles têm uns panfletos que apontam para toda a liturgia. Isso daí é muito belo e faz com que todos compreendam o que está acontecendo ali, porque todo final de semana, semana após semana, é retratado a história de Cristo. Vamos continuar então. Vamos continuar. Então ele fala dessa característica de Deus, misericordioso e compassivo e lento para se irar e cheio de amor, está pronto para voltar atrás e não trazer calamidade. Olha que interessante. Essa é a característica de Deus. Nós devemos olhar para essa característica, que este Deus é Deus misericordioso, que nós possamos sempre proclamar a misericórdia de Deus. Nós não somos aqueles que devemos condenar, mesmo porque nós nem conseguiremos condenar alguém. Nós podemos condenar essa pessoa apenas nessa vida, mas Deus tem poder de libertá-lo para a eternidade. Que nós possamos cumprir a função do qual nos foi dada, de sermos proclamadores dessa mensagem e de um Deus misericordioso, que não tenhamos apego às nossas próprias ideologias e sim aquilo que Deus estabeleceu. Você vê no parágrafo, no versículo 3, você vai ver ele falando, agora tira a minha vida, para mim é melhor morrer do que viver desse modo. A sua rebeldia, né? É impressionante ver essas palavras. O verso 4 diz, o Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive, construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta e logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Aqui nessa planta é mencionado na língua original como se fosse uma aboboreira, ou a planta que dava abóbora.
Então é muito interessante também. É muito interessante isso, mas o mais interessante é ver ali crescer uma planta. Quanto tempo demora para crescer uma planta? E você vê Deus agir ali de maneira sobrenatural, manifestando todo o seu poder, o seu cuidado, como diversas vezes manifestou aqui em todas essas escritas de Jonas. Você vai ver todas as providências, desde a sorte que é jogada, desde dele se tacar no rio, desde dele ter essa convicção do que deveria ter sido feito, de um peixe o engoli-lo, dele ficar sendo guardado num peixe 3 dias e tudo isso apontando para Cristo. Isso daí não é um evento meramente fictício, mas é a verdade daquilo que ocorreu. Nós não olhamos, nós não olhamos para essas partes como meras histórias, mas sim como a história real daquilo que aconteceu no passado e Deus manifestando todo o seu poder e soberania diante de todas as coisas, diante de toda a criação, dando ordem a plantas, dando ordem a lagartas, como vocês verão aqui no decorrer. Eu vou muito além, né? É, ele dando ordem até mesmo o sol, para que naquele dia o sol pudesse ferver a cabeça de Jonas, para que ele pudesse enxergar o alívio que é dado por Deus mediante a construção de uma planta, causando todo esse desconforto em Jonas. Então, olha o que diz. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Verso 7. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Olha, Deus sempre mandando. Deus manda uma lagarta. Olha que interessante, Deus dando ordem para uma lagarta. Ele controla do grande peixe a pequena lagarta. Ele controla do sol a planta. Este é o Deus que nós cremos, não há outro Deus. Este Deus que tem te mantido vivo, esse Deus que dá ordem para que seu coração bata, para que seus olhos vejam, para que seus ouvidos ouçam, para que sua boca fale. Este é o Deus que nós cremos. Um Deus soberano, um Deus criador, um Deus que governa sobre todas as coisas, que nada está fora do seu controle. Então descanse. Saiba que Deus está no controle, que nada acontece fora da sua soberania, fora dos seus decretos, e todas as coisas haverão de glorificar teu santo nome. Faça o seu melhor, lute, mas saiba que Deus que está te capacitando por essas lutas, porque essa luta também é dele e o nome dele que há de ser glorificado. Viva conforme essa palavra. Então, no verso 7, no dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste, olha, dando ordem sobre o vento. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. Olha que reflexão profunda. Quando o calor do sol se intensifica, quem é o sol? Quem é que faz o sol brilhar? Quem é que calcula os graus Celsius do sol? Deus. Deus fez isso justamente para mostrar a Jonas o quanto ele ainda também cuidava, não só daquele povo, mas também cuidava dele. Deus cuida de todos, de todas as pessoas, de todas as raças, tribos e nação. Ele envia sua salvação aonde quer, ele guarda conforme ele quer, para a honra e glória do seu nome. Ele faz isso pela sua misericórdia, não porque ele nos deva algo. Então, a misericórdia de Deus não é algo que nós poderemos reivindicar como uma obrigação, e sim como uma verdadeira dádiva. Olha que o sol se intensifica e no mesmo instante também ele manda o vento, como mais um alívio. Como alívio não, no final das contas, né, aqui como o vento leste quente soprar sobre Jonas. Para nós, muitas vezes o vento é um alívio, mas neste caso não era. Esse sol bate em sua cabeça até ele se sentir tão fraco que deseja morrer. Para mim, é melhor morrer que viver deste modo. Imagina, olha como que era resmungão. A gente vê a história de Jonas de uma maneira completamente diferente. Mas nós não vemos ele como um ser que era rebelde a Deus, que estava ali fazendo simplesmente aquilo que ele queria, até que Deus, de maneira soberana, faz com que ele seja conduzido a fazer aquilo que ele quer. Então não tem para onde você correr. Deus é irresistível, ele há de fazer na sua vida tudo o que é necessário para que a finalidade dele seja concretizada. Continua dizendo, verso 9.
Deus pergunta a Jonas: Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: Sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Olha que menino de prédio, né? Nós também somos assim, completamente desprovidos de qualquer racionalidade. Isso daqui se assemelha a animais do quais não conhecem o seu dono, ou melhor, animais conhecem mais seu dono do que nós. Até um animal obedece àquele que te dá alimento e nós não nos curvamos diante de Deus. Então, que nós possamos ter reverência para com Deus e não proferir essas palavras que por vezes você fala, ah, mas Jonas também ficou, mas nós já lemos esse exemplo e vemos que é horrível, que não copiemos essas atitudes completamente repugnantes. O verso 10 diz: Então o Senhor disse: Você tem compaixão de uma planta. Você tem compaixão de uma planta. Cadê? Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Aqui tem pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Sem falar de muitos animais. Acaso devo ter compaixão dessa grande cidade? Então, historiadores entendem que isso daqui também estava sendo referido a, a crianças, pessoas que não possuem ainda entendimento. Lembra que criança agora não é igual criança antigamente. Agora tem criança, jovem, adolescente, pré-adolescente, pós-adolescente, tem tudo. Mas naquela época eram pessoas que não conseguiam decidir entre certo e errado. Daí eles fazem uma matemática calculando de forma quanto tinha cada família, e eles chegam a aproximadamente 600 mil pessoas. Da mesma forma que quando em João capítulo 6 ocorre a multiplicação de pães, você vai ver que se trata não de 20 mil pessoas, de muito mais do que 20 mil pessoas. Menciona ali 5 mil, daí chegam à conclusão de 20 mil pessoas. É muito interessante tudo isso, né? Nem tudo que a gente vê ainda é mais impressionante do que a gente possa olhar. Que o nome do Senhor seja louvado, né? Por intermédio do- dessas leituras. Agora vamos para Miqueias. Miqueias, mais um livro, escrito mais ou menos em 750 a.C., para o reino de Judá, trazendo mais mensagens durante, durante esse período de extrema rebeldia dos povos. Olha como ele diz no verso 2: Preste atenção, todos os povos, que a terra e tudo que nela há ouçam. Olha que interessante, que a terra e tudo que nela há ouçam. Pedra tem ouvidos, árvore tem ouvidos. Nós sabiamente sabemos que não. Terra não ouve, mas você vai ver por diversas vezes Deus dá ordem a todas as coisas. Todas as coisas ouvirem a voz de Deus. Você vai ver que a terra clama pelo sangue de Abel. É muito interessante, porque imagina, uma largata ouve, um peixe ouve, mas eles são todos governados por Deus. Deus quando fala, fala a todas as suas criaturas, tudo aquilo que foi criado, tudo é criatura de Deus, tudo está sob o governo de Deus. Continua dizendo: o Senhor soberano faz acusações contra vocês, do seu santo templo, o Senhor fala. Vejam, o Senhor se aproxima. Ele deixa seu trono nos céus e pisa sobre os lugares altos da terra. Os montes se derretem sob seus pés e escorrem para os vales, como cera no fogo, como água que desce pela encosta. Por isso, e por que isso acontece? Por causa da rebeldia de Israel. Os pecados dos descendentes de Jacó, quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro da idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. Lembre-se que aqui ainda não havia acontecido ainda o primeiro cativeiro, o assírio, que é 722. Então ele ainda, antes de acontecer, Deus todas as vezes ficava advertindo da maneira como eles estavam vivendo. Da mesma forma que essas palavras aqui nos advertem acerca de como nós temos vivido, para que nós possamos viver de maneira que o nome dele seja glorificado,
entendermos qual é a sua palavra, entendermos que essa palavra não se trata de opiniões de homens, mas de palavra inspirada por Deus. Aqui nós vemos a palavra de Deus escrita. Deus se revelando ao homem. Deus se tornou conhecido do homem por intermédio de Cristo Jesus e deixou registrado as suas palavras para que possamos obedecê-los. Que nós não sejamos desobedientes conforme esses povos foram, que nós clamemos por o Espírito Santo penetrar nosso coração e nos fazer obedientes. Você vai ver que todos esses julgamentos aqui são justos. Você vê sempre ele apontando o que ele estava fazendo e a razão de fazer. O homem completamente rebelde dá margem para que Deus pudesse de fato exterminá-lo, mas Deus estendeu a sua misericórdia. Imagina que nós poderíamos ser acordados mortos, condenados à eternidade no inferno, mas Deus entregou o seu Filho para que sejamos livres e libertos do poder que nos aprisiona, que era o pecado, que nos aprisionava, porque aquele que está em Cristo é liberto do poder do pecado. Não que nós não pequemos, mas que agora o pecado não exerce mais domínio sobre nós. Agora nós podemos resisti-lo e glorificar o nome do Senhor. Parágrafo de número 2, capítulo de número 2, menciona: que aflição espera vocês que ficam acordados à noite, fazendo planos perversos. Levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque têm poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem casa de alguém, tomam por meio da violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Portanto, assim diz o Senhor: eu retribuirei sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço, e não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Observe que antes de acontecer, Deus avisa. Tudo o que estava acontecendo era o homem manifestando seus pecados, seus delitos, todas essas atitudes que são completamente comuns ainda hoje. Nós estamos falando aqui de 2.800 anos, aproximadamente, atrás, e o homem continua a ser o mesmo homem, porque o pecado é o mesmo pecado, e o resgatador é um só, Cristo Jesus. Então que você hoje possa se curvar diante dele e clamar para que ele habite no seu coração e te transforme. Continua dizendo, a partir do verso 6, não diga uma coisa dessas, o povo responde. Não profetize dessa maneira. Essa desgraça jamais nos acontecerá. Lembre-se que todos os profetas que vinham trazendo o juízo de Deus, eles eram repugnados, porque as pessoas querem escutar aquilo que é bonitinho aos seus ouvidos, palavras que os levem a viver essa sua cegueira espiritual, viverem aquilo que seus corações desejam e não gostam de ser exortados para viverem o que Deus estabeleceu conforme a sua soberana vontade. Então, mais um dos profetas, do quais também tinham as suas palavras de maneira a serem repugnadas, conforme nós já vemos outros profetas passarem o mesmo caso. Isaías, Jeremias, todos foram repugnados. Jeremias sendo açoitado, todos eles eram apontados como homens que não estavam falando da parte de Deus. Então preste muita atenção ao que você tem ouvido e para ver se tudo que você escuta de fato emana de Deus. Verso 7 diz: acaso deve falar deste modo, ó povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim, como se fosse um inimigo. Roubo a túnica daqueles que confiarem em vocês e os deixam aos farrapos, como quem volta da batalha. O que era roubam a túnica? Apenas para vocês conseguirem entender o contexto. Quando ocorria algum tipo de transação, às vezes as pessoas deixavam a sua túnica como objeto de penhor, sabe? Eu vou deixar aqui como prova de que eu vou executar o pagamento. E daí eles ficavam usando a túnica que era preciosa e valiosa, que muitos só possuíam isso porque eram suas vestes, a maneira como eles portavam perante a sociedade, e as pessoas destruíam isso, entregavam aí de maneira completamente como farrapo, como é dito aqui. O verso 9 diz: expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre seus filhos, tudo que Deus lhe deu.
Olha mais uma coisa interessante. Expulsaram a mulher de seus lares confortáveis, tomaram para sempre seus filhos, tudo o que Deus lhes deu. Aqui os filhos também são mencionados como presente de Deus. Nós não podemos esquecer isso, que tudo que nós temos é dádiva de Deus. Que você possa hoje agradecer a Deus por tudo que você tem. Observe que os filhos, nós imaginamos que são meras criações nossas, que nós que geramos, porque foi eu que fiz, eu que sou bom. Não. Você ter um filho é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Então o valorize como uma verdadeira dádiva. Assuma a responsabilidade por cuidá-lo, por adorá-lo, amá-lo da maneira como deve ser feito, como uma verdadeira dádiva. No verso 10 diz: Levante-se, vão embora. Esta não é mais sua terra, nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Se um profeta que vive a mentir lhe dissesse: Proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte, de um profeta assim vocês se alegrariam. Assim é, se você for ver, essas mensagens hoje de, de bem-aventuranças que nada condizem com o que as Sagradas Escrituras dizem. Muitas pessoas estão ali querendo ouvir essas palavras, mas grande maioria são palavras que Deus nunca disse. Que nós possamos nos atentar ao que nossos ouvidos têm ouvido e clamarmos para que Deus abra nossos ouvidos para escutarmos a sua soberana palavra e não aquilo que nossos corações corrompidos desejam. Capítulo de número 3 começa dizendo: Eu disse, ouçam líderes de Israel. Vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Esfolam meu povo e arrancam carne de seus ossos. Sim, comem carne de meu povo, arrancam sua pele e quebram seus ossos. Cortam-no em pedaços como carne para a panela. Então, na hora da aflição, clamam ao Senhor. Esperam mesmo que ele responda? Depois de todo o mal que fizeram, ele nem olhará para vocês. Olha que interessante. Olha que interessante isso. Verso 4. Então, na hora da aflição, clamam ao Senhor. Esperam mesmo que ele responda? Depois de todo o mal que fizeram, ele nem olhará para vocês. As pessoas imaginam que vivendo vidas completamente repugnantes e depois começam a falar acerca disso, buscando de maneira completamente irresponsável Deus. A palavra diz: depois de todo o mal que fizeram, ele nem olhará para vocês. Mesmo porque eles buscavam a Deus não com intenção de segui-lo, mas simplesmente de saciarem um desejo do qual era meramente momentâneo. Que Deus possa gerar no nosso coração o temor e o desejo de obedecê-lo fielmente. E mesmo que você viva uma vida completamente deturpada, que essas palavras possam gerar arrependimento no seu coração e você clamar por misericórdia, por perdão, e que ele possa habitar na sua vida e direcionar a uma vida que o nome dele seja glorificado. Verso 5 diz: Assim diz o Senhor: Vocês, falsos profetas, fazem meu povo se desviar. Prometem paz aos que lhe dão comida, mas anunciam guerra para os que os não alimentam. Agora a noite se fechará ao seu redor e acabará com suas visões. A escuridão os cobrirá e dará fim às suas predições. O sol se porá para os profetas e seu dia chegará ao fim. Então vocês videntes serão envergonhados e vocês adivinhos serão humilhados. Cobrirão a boca porque não há resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor. Estou cheio de justiça e força, para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Escutem, líderes de Israel, vocês odeiam justiça e distorcem o que é certo. Constrói Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Essas palavras vocês não veem em ministrações. Vocês não vão ver isso daqui, porque isso daqui as pessoas imaginam que afastam as pessoas, mas isso daí é um completo engano, porque isso manifesta um Deus justo, um Deus que fala de maneira que visa nos trazer a realidade do que nós vivemos e apontando para a realidade que ele é. Vocês podem ver aqui esses falsos profetas que sempre existiram e sempre existirão, mas que eles também são juízo de Deus para os falsos crentes. Então, que você preste atenção àquilo que você tem escutado, que você leia a sua palavra, para ter discernimento daqueles que vocês devem ouvir, e toda mentira deve ser repugnada e afastada. Verso 9 diz: Escutem, líderes de Israel, vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo, constroem Jerusalém sobre o alicerce de homicídio e corrupção. Ele traz a situação
do estado, de como eles estavam naquela situação, e o qual posteriormente haveriam de ser julgados conforme foram. O verso 11 diz: os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Olha isso, qualquer semelhança com o que nós vivemos é mera coincidência. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Olha aí, façam suas analogias e cheguem às suas devidas conclusões. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Mais uma vez, os governantes julgam conforme os surbanos que recebem, os sacerdotes cobram para ensinar a lei, os profetas só profetizam quando são pagos, e, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem, nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Por causa de vocês, o monte de Sião será arado, como um campo de Jerusalém será transformado. No monte de ruínas crescerá mato na colina, onde fica o templo. Vocês viram aqui como que era o povo que não obedeceu ao Senhor. Hoje nós poderemos ver aqueles que também não obedecem ao Senhor por intermédio das suas palavras, das suas atitudes, das suas ações. Esses homens eram julgados por conta daquilo que eles faziam. Ainda que fosse oculto aos olhos dos homens, era feito de maneira clara aos olhos de Deus. Contudo, Deus nos concede ainda palavras que fazem com que a gente possa se arrepender e crer, e entender que somente nele nós encontraremos salvação e paz. Que você possa continuar lendo as Sagradas Escrituras. Nós já estamos quase terminando a Sagrada Escritura, falta pouquíssimo. Que você persevere nessas leituras, que você possa ter entendimento acerca do que está lendo. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar. Qualquer dúvida, pesquisem no site monergismo.com e vocês terão apontamentos ali que são profundamente bíblicos e que retratam o que as Sagradas Escrituras dizem. Se quiserem mais referências de livro, essas coisas, podem me chamar que eu tento auxiliar da maneira que for possível. Leiam a palavra do Senhor, acima de tudo, vivam a palavra do Senhor, resistam e tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Se Deus agir, quem poderá impedi-lo? Que Deus age em nós, conforme a sua palavra diz, e que ele seja o alicerce de nossas vidas. É isso. Mais uma live para a honra e glória do Senhor. Amanhã estaremos aqui, mais um dia, 5h59. Que ele seja glorificado, que você possa compartilhar essa live com mais pessoas, comentar para que possa alcançar mais pessoas. Não se esqueçam de ler na lista de transmissão os fundamentos da fé. E é isso. Tamo junto. Um beijo no coração. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fui!